Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. Alimentando os montes, os esteios da tromba dos reis, e os olhos de fogo e voz de trovão. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer. Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira, já chegando aí um friozinho. Muita coisa para compartilhar com vocês nesta manhã. Espero que você já esteja sintonizado comigo aí na Rádio Impacto. E vocês também do Facebook que vão chegando. Um bom dia para todos vocês. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Salmo 95. Voando a sua bandeira, tem o centro de ouro, a espada nas mãos. Ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus... Hoje você vai ouvir tudo sobre Israel, o que na verdade aconteceu nesses dias e que a mídia não divulgou, ok? Hoje também é Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, vamos estar falando sobre esse assunto. Se der tempo, vamos passar aí pela situação da Coreia, da Venezuela, se não, vamos aí segunda-feira, né, comentar sobre esses assuntos, o que está acontecendo, né, nesse nosso planeta. Vamos nos posicionar em oração, vamos clamar a vontade de Deus, o agir do Senhor dos Exércitos, e vamos dar continuidade ao nosso estudo em Apocalipse. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus. Eu também quero preparar depois para vocês um estudo. Ontem eu fiquei ouvindo sobre um livro, ele é escrito em inglês, né? Não temos disponível ainda em português, O Julgamento dos Nefilins. Os Nefilins são os anjos caídos, aqueles que caíram, né? E eu já vi muita coisa sobre esse assunto, mas muita especulação, muita coisa doida. Este livro não. É um livro muito sério, muito bíblico, todo fundamentado na palavra de Deus e que aborda questões muito interessantes que vai fazer com que a gente entenda melhor, né, esse Deus que nós amamos, esse Deus que nós servimos, os planos de Deus para toda a humanidade e os porquês de algumas atitudes, né, algumas ordens que o Senhor deu no Antigo Testamento. A gente vai entendendo melhor, né, o que é que está acontecendo debaixo do sol. Senhor dos exércitos é seu nome. Come, let us sing for joy. Come, let us shout aloud to the rock of our salvation. Então vamos começar por Israel. O que é que aconteceu por esses dias? Como eu disse para vocês, a mídia mundial ficou contra Israel e é lamentável o que a gente vê. Por isso eu quero trazer para vocês a verdade dos fatos e eu peço que vocês estejam compartilhando este programa depois. Ele vai estar no Facebook, depois vamos postar no YouTube. Compartilhe no seu WhatsApp, para que a verdade dos fatos a respeito de Israel possa chegar até as pessoas, porque nós vemos a mídia internacional, a Rede Globo, né, toda a imprensa jogando as pessoas contra Israel, com inverdades. E nós vamos trazer a verdade dos fatos, o que é que estava acontecendo realmente
E eu peço a ajuda de vocês para que esta verdade possa ser divulgada, porque nós precisamos, como povo de Deus, estar ao lado de Israel. Bom dia, Elias Borges, acabou de chegar no Face. Então, vamos lá, ok? Esses fatos, essas informações foram traduzidas, ok? Para vocês, de um update, de uma atualização feita por Amir Safadi. Ele é a fonte que eu tenho usado de informação ali em Israel. Agora, esses dias, começou uma nova crise entre Turquia e Israel. A Turquia controlada, né, pelo presidente Recep Erdogan. E hoje, né, nós temos na Turquia, porque antes a Turquia tinha amizade com Israel e agora a coisa mudou. É um tipo de irmandade islâmica que está governando, né, ali na Turquia, parecida com a Irmandade Islâmica do Egito, né? E em Gaza é representada ali na faixa de Gaza, que faz fronteira com Israel, representado pelo Hamas. E o Hamas usou esses dias civis para promover os seus propósitos na fronteira contra Israel. A Europa e os Estados Unidos se posicionaram oficialmente contra o Hamas. Até mesmo o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele disse que a Rússia estava preocupada que extremistas estivessem usando civis para atacar Israel. O único que podia fazer alguma coisa pelo Hamas palestino seria esse Erdogan, que é o presidente da Turquia. E então eles resolveram, o presidente da Turquia resolveu deslanchar uma campanha verbal e pelo Twitter, chamando Israel de país de terroristas, aí tomando uma posição favorável ao Hamas palestino ali da faixa de Gaza. E a Turquia então ergueu a voz para dizer que não vai permitir que Israel controle Jerusalém. O Hamas está protestando, esse Hamas palestino ali na fronteira, eles estão protestando com relação a Jerusalém, mas na verdade, a verdadeira intenção deles é se infiltrar em Israel e eliminar os judeus, né? Eles mostraram até mesmo no mapa as rotas mais fáceis para entrar nas bases militares de Israel, nos assentamentos civis, para abater, matar ou sequestrar pessoas e tomar a terra de Israel e expulsar dali o povo. Israel já saiu da faixa de Gaza e deixou para eles aquele território desde 2004. Mas eles querem que os israelenses sejam mortos para tomar a terra. E os palestinos, que estão mais próximos da parte leste de Jerusalém e do West Bank, que ficam, moram quase que juntos ali com os judeus, eles mesmos não protestaram. Foi o Hamas que provocou toda a confusão, todo o protesto ali na fronteira com Israel esses dias. A Turquia resolveu tirar proveito da situação. Por quê? O presidente da Turquia, ele quer reerguer o califado e liderar os muçulmanos, né? Ele é da facção sunita. E acontece que o presidente da Turquia hoje, ele não está muito bem em seu país. Alguns dias atrás ele disse que se o povo pedisse para ele sair, que se o povo dissesse basta, ele deixaria a presidência. E como resposta, ele foi surpreendido por 2 milhões de pessoas que foram para as redes sociais e responderam: já deu, é suficiente, basta. E ele se sentiu muito humilhado, ficou chocado, não queria nem acreditar com a reação do povo. A moeda turca, que é a lira, de 2015 até hoje, nos últimos 3 anos, ela já perdeu a metade, mais da metade do valor. E as taxas de desemprego são muito altas ali na Turquia. Então, eles também perderam a aliança que eles tinham com a Arábia Saudita. E o que está acontecendo é que agora a Turquia está chamando o líder do Irã, dizendo: nós precisamos unir nossas forças para lidar com o problema dos palestinos. Ou seja, ao invés de enfrentar o problema da Turquia, o presidente da Turquia, enfrentar o problema que ele está tendo dentro do país, ele está querendo desviar a atenção, para poder ganhar popularidade, aprovação do povo
né? Então ele está querendo fazer uma aliança com o Irã, que são muçulmanos xiitas, que são inimigos, né? Mas eles estão querendo se unir para eliminar Israel, ok? Então juntou um Irã que foi humilhado esses dias com a Turquia, que está também se sentindo humilhada. Agora eles vão se tornar bons amigos, né? Antes eram inimigos, para poder conseguir o objetivo maior deles, né? A Turquia retirou o seu embaixador de Israel esses dias, então Israel também chamou de volta o embaixador deles que estava na Turquia. E o embaixador, você sabe, ele tem imunidade diplomática. E o que aconteceu foi que o embaixador de Israel foi para o aeroporto de Atatürk, na capital turca de Istambul, e chegando lá eles convidaram toda a mídia e diante das câmeras fizeram uma revista geral, detalhada e humilhante no embaixador de Israel. Mas tudo isso é mesmo uma estratégia do presidente turco para fazer assim uma nuvem de fumaça sobre os reais problemas que ele está enfrentando dentro do próprio país. Então ele está chamando a atenção para uma unificação dos muçulmanos. Antes Israel tinha boas relações, como eu disse, com a Turquia. Agora a coisa mudou, né? Então ontem um passageiro de Israel desembarcou na capital da Turquia, Istambul, e a atendente do voo falou para ele: olha, tira esse equipado da sua cabeça porque você está um alvo ambulante, um alvo em movimento. Porque o governo sírio incitou o ódio dos muçulmanos radicais contra Israel, contra as pessoas de Israel. E eles estão sendo atacados e perseguidos, né, no país vizinho da Turquia, porque eles são ali vizinhos, né? E agora não estão mais podendo ali chegar com tranquilidade na Turquia. E a imprensa está divulgando que Israel, esses dias, matou 60 pessoas ali na faixa de Gaza. E o comando, né, do exército israelense contratou os atiradores de elite, de tal maneira que eles acertassem só os terroristas. Por quê? A maioria que foi morta, eles checaram e foram realmente os terroristas. Os líderes do Hamas mesmo deram uma entrevista depois para uma TV palestina dizendo que 50 desses 60 eram gente sua, eram terroristas que estavam ali preparados para entrar em Israel para causar destruição. Se eles entrassem, eles iam invadir inclusive áreas de população rural, vilas, e eles iam fazer um verdadeiro extermínio ali em Israel. Eles eram 40 mil pessoas, né, na fronteira, protestando, mulheres e crianças, e tinha também aquelas nuvens de fumaça, de pneus queimando, tinha gás de efeito moral, e, no entanto, das 60 vítimas, 50 eram terroristas armados, né? Israel já sabia do plano semanas antes, porque eles tinham pego algumas pessoas do Hamas que contaram tudo, né, que eles estavam preparando para os dias ali, né, da comemoração do aniversário de Israel e da abertura da Embaixada Americana em Israel. Vocês vão ver que no dia mesmo do aniversário de Israel, que é o dia mais importante da vingança deles, não aconteceu mais nada. E vocês vão ver por quê. O que aconteceu por trás das cortinas? Porque no dia que era esperado o maior movimento de protesto ali na fronteira de Gaza contra Israel, o movimento foi esvaziado, nada aconteceu, ok? Qual foi a estratégia deles? Mulheres e crianças foram usadas como escudo para os terroristas agirem ali no meio daquela multidão. E eles admitem, esses que foram capturados, que eles receberam dinheiro para ir para ali, né, para fazer o protesto, para causar toda essa confusão, para que as pessoas ficassem odiando Israel, que Israel ficasse de mal na história e eles de vítimas, né? Mas no meio, né, do conflito houve uma intervenção que não era esperada, fruto de intercessão. Não sei se vocês lembram o que eu disse para vocês da nossa intercessão na terça-feira à noite, que o Senhor tinha movido algo com relação a Israel, com relação a Jerusalém, e que a gente podia esperar que algo
diferente, algo inesperado iria acontecer dentro daquela situação que Israel estava passando ali. E realmente aconteceu, porque no dia anterior eram 40 mil pessoas protestando. Quando chegou o dia realmente de comemoração do aniversário de Israel, o movimento se desfez, o movimento de protesto. Das 40 mil pessoas, apareceram cerca de 4 mil só e não fizeram nada. Eles tinham ido embora. E nós vamos ver que isso foi fruto, sim, de intercessão, de oração, porque o Egito, de repente, interviu na situação. Para evitar maiores problemas, o Egito fez o quê? Enviou um helicóptero até Gaza e eles convidaram o líder do Hamas, que é Ismail Haniyeh, e 2 dos seus guarda-costas, né, foram levados de helicóptero para conversar com a liderança, a inteligência militar egípcia. E eles foram voando para o Cairo de avião particular, né, achando ali que estavam abafando, né, VIP, né, nossa, me mandaram aqui um avião para me buscar. Mas quando ele chegou lá no Egito, não era o que ele esperava. Mas nós vamos continuar contando isso para vocês. Na segunda-feira, você fica ligado de novo, porque é muita informação que nós temos para passar. Senão eu vou ocupar todo o tempo só falando aqui da situação lá em Israel, ok? Mas foi muito interessante ver o agir de Deus. E eu tenho certeza que foi pelo mover de oração que o Senhor interviu, né? E desmanchou os planos do maligno. Queridos, bom dia, Elias, Nilson Reis, Agnaldo Pereira conosco no Facebook. Vamos estar, então, levantando a nossa voz agora para orar e abençoar Israel e abençoar Jerusalém, que é a capital do reino milenar de Jesus Cristo. Não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém terrena é sombra da Jerusalém celestial. Vamos, então, clamar ao Senhor. Senhor, nós queremos louvar a tua fidelidade, Senhor, com teu povo Israel. Olhando a história do teu povo, nós podemos descansar, Senhor, na tua fidelidade conosco, com a tua igreja. Porque, Senhor, quando nós vemos o teu agir no meio do teu povo escolhido, nós vemos um Deus que é totalmente fiel, que não dorme, nem dormita aquele que está vigiando e que está guardando o seu povo. Pai, nós te agradecemos pelo mover da intercessão em favor de Israel. Na última terça-feira te agradecemos, sei que muitos outros o teu Espírito deve ter movido, Senhor, em favor daquela situação ali, em favor de Jerusalém, em favor do teu povo, em favor de Israel. E o Senhor ouviu e atendeu as orações, ó Deus. E de maneira inusitada o Senhor interviu, desfazendo, Pai, aquela nuvem de demônios que estava ali cercando, vociferando, Senhor, contra o teu povo. Pai querido, nós te agradecemos por mais este livramento. E conhecendo assim que de igual modo, quando nós oramos, Senhor, pela tua igreja, o Senhor ouve e atende a nossa voz. Porque nós oramos no nome de Cristo Jesus. E o Senhor glorifica, Senhor, o nome do teu Filho, porque Jesus é mais que vencedor. E nós aplicamos a vitória de Cristo Jesus, Senhor, sobre Israel. Que haja paz, Senhor, sobre Jerusalém. Que muitos judeus estejam vindo para a paz de Jesus Cristo nesses dias, Senhor. Vai tomando, Senhor, conta de toda a situação ali, que o teu propósito se estabeleça com relação a Israel, Senhor. Amém.
Queridos, hoje, dia 18 de maio, é Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ontem, eu não sei se vocês viram, eu vi no noticiário que a Polícia Federal saiu à caça de praticantes de pedofilia. E eles levaram muita gente presa, muita gente foi recolhida, juntamente com computadores, com centenas de fotos, né, de crianças, fotos, né, de exploração sexual, pessoas que eram, inclusive, assim, responsáveis, que estavam em posição de liderança com relação às crianças, pessoas responsáveis por proteção de crianças, professores, prefeitos, médicos, gente graúda, né? A Polícia Federal levou preso todo esse pessoal com as provas, né, de que eles estavam explorando as crianças no comércio, né, de pedofilia. Isso é sinal dos tempos do fim, é Sodoma e Gomorra, né? Bem, então, a revista Ultimato, não sei se vocês conhecem, né? A maioria deve conhecer, a revista Ultimato é publicada, já tem muitos anos, e ela, esses dias no seu site, ela está dando dicas de materiais, sugestões de atividades, recursos para baixar, artigos e reflexões, tudo para que você se enganje, você, sua família e sua igreja, nessa causa de defesa contra a violência sexual, né, que é cometida contra crianças e adolescentes. Eu vou passar para você o site que você pode acessar. Você anota aí, ok? Se você quer tratar deste assunto, se você quer ajudar no combate a esta violência sexual a crianças e adolescentes, levar a tua igreja a uma conscientização, ok? Você pode entrar nesse site que está com todos os instrumentos para você poder usar. Vou passar o site www.ultimato.com.br. Uma vez que você entrou no site, você pode colocar /conteúdo, aí você vai escrever tudo isso que eu vou falar, tudo, cada palavrinha separada com um tracinho. Como, tracinho, mobilizar, tracinho, a igreja, tracinho, para, tracinho, o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Tudo separado com tracinhos. Se você quer essa informação, depois você pode entrar no meu WhatsApp e pedir que eu te mando o site direitinho, para que você tenha instrumentos para entrar nessa batalha, orando e agindo também, ok? O meu WhatsApp, para que você obtenha mais informações a respeito do site da revista Ultimato, né? E deste local onde você pode encontrar esta informação. O meu WhatsApp é 32, aqui de Juiz de Fora, e depois 99195-9489. 99195-9489, DDD 32. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da violência, porque esses dias aconteceu 3 estupros lá na Índia, em Jharkhand. Eu fiquei lá nesse estado, vivi lá, fiquei cerca de 3 meses ali, me fugiu agora até o nome da cidade, mas eu estive ali em Jharkhand. Só em abril foram divulgadas notícias sobre o estupro de 3 adolescentes que em seguida elas foram queimadas pelos seus abusadores. Em 2015, o país registrou 35 mil casos de violência sexual, mas raramente, eu sei disso, as vítimas de abuso, elas fazem denúncia. Porque elas têm medo do agressor, elas são muito tímidas, ali esse assunto na Índia é tabu, e elas temem também o estigma social, fica marcada, né? Então elas preferem sofrer caladas, crianças, adolescentes, mulheres ficam caladas, ok?
Em 2017, a ONU mostrou que 35% das mulheres do planeta foram vítimas de violência física ou sexual. O assunto sexo na Índia, ele não é tratado nem mencionado, nem em casa e nem nas escolas. Então, uma pessoa que passa por essa experiência, ela fica muito traumatizada. Eu comentei com vocês do Frajan que a gente ministrou, e tinha alguém tentando abusar dele, um rapaz maior, e ele não tem ninguém para falar a respeito, ele não tem ninguém que ele possa pedir socorro, porque se ele for falar com o pai, ele é espancado pelo pai. É desse jeito, eles não têm liberdade para falar sobre este assunto, ok? Então a pessoa, ela fica tão traumatizada quando ela sofre abuso, que o tratamento para ela é o mesmo tratamento que se aplica ao transtorno de estresse pós-traumático, né? É algo muito forte, gente. Uma pessoa abusada é algo muito forte, abala muito a vida da pessoa. Bom dia, Daniel Felipe nos assistindo, Jonatas de Oliveira, Maria Luísa, todos no Facebook comigo, que bom. Estamos falando que hoje é o dia de combate à violência sexual, né? E o Brasil, infelizmente, tem também uma estatística muito alta, né? No Rio, 11 mulheres são estupradas por dia, 68% dentro da própria casa. Foram 4.173 registros ano passado, e as vítimas foram crianças e adolescentes, que são abusadas pelas pessoas mais próximas, as pessoas ali da própria casa, normalmente. Então, acaba que elas são abusadas, né, várias vezes, porque estão ali convivendo com aquela situação, né? Eu já cuidei de mulheres que né, tiveram um sério problema mesmo de abuso, abusadas até mesmo pelos próprios pais, gerando filhos dos próprios pais. É uma situação muito triste que acontece no Brasil e nós precisamos orar. Também o mercado de prostituição aqui no Brasil é terrível. As crianças também muitas vezes estão vendendo seus corpos, crianças e adolescentes, para comprar drogas, ok? O Brasil só fica atrás da Tailândia. Isso é algo terrível. A ONU calcula que o tráfico de seres humanos para exploração sexual movimenta cerca de 9 bilhões no mundo e só perde para o tráfico de armas e o narcotráfico. A cada hora, 228 crianças, em especial meninas, são exploradas sexualmente em países como América, Caribe. E nós vimos que nos municípios brasileiros a situação está igualmente grave. Dos 5.561 municípios brasileiros, em 937 ocorre a exploração de menores de maneira mais intensa, especialmente no Nordeste, né? Os estrangeiros, eles vêm da Europa para poder abusar das nossas crianças. A exploração sexual, pornografia infantil, turismo sexual infanto-juvenil e o tráfico para fins sexuais fazem parte de uma rede mundial que movimenta bilhões de dólares no mundo e tem como objetivo obter o máximo de lucro com a coação e persuasão, né? Eles usam aliciadores e aqui no Brasil, como nós vimos no noticiário, né, aquele monte de gente sendo presa, estavam ganhando dinheiro com pedofilia, com prostituição infantil. É algo assim de arrepiar os cabelos. Com isso, adolescentes grávidas estão em grande número, ok? Eu tenho uma amiga que é professora aqui de Fora, ela comentou comigo, a menina chegou lá na escola com o bebê pro Dia das Mães, uma menina de 12 anos de idade aqui em Juiz de Fora, né? Não precisamos ir longe, não. E a irmã dela de 10 anos, que era aluna dessa professora, ficou um tanto quanto abalada, sabe? Mexeu com o psicológico da menina, o fato da irmãzinha de 12 anos de idade estar carregando já nos braços um bebê. Porque aos 12 anos estão prontos para o sexo, mas só aos 23 anos é que chega o juízo para a pessoa administrar bem, né, o próprio corpo. Então, a gravidez na adolescência
é a maior razão de morte entre os adolescentes. Adolescentes grávidas de 15 a 19 anos em cada 1000, né? A maior taxa da América Latina aqui no Brasil. Bom, vamos orar, é o nosso papel. Vamos orar. Tem muita informação sobre essa questão da exploração sexual, mas vamos ficando por aqui. Eu acho que vocês já ouviram bastante, né? A situação ali na Índia é terrível. O tempo que eu passei ali na Índia, Deus me guardou realmente, porque às vezes eu tomava um rickshaw, né, que é aqueles carrinhos com motorista, é igual uma moto, né, mas você vai sentado atrás, é uma caixinha mesmo, né, um carrinho. E eu me deslocava ali, né, do centro de Delhi mais para o sul de Delhi, para estar com a pastora Mona, e retornava no final da tarde, e sozinha, né, tomava um rickshaw sozinha. Teve uma vez que ele parou num posto de gasolina e havia uma fila enorme de rickshaws para abastecer. E cheio de homens, aqueles homens mal encarados, tudo ali parado. Eu tive que descer do rickshaw e ficar ali sozinha, né, naquela situação. E o dia já estava querendo escurecer, já estava entardecendo. E eu clamando ao Senhor por proteção, porque só o Senhor mesmo para te proteger, porque para o motorista de rickshaw você entrar e ele te levar para qualquer outro lugar, isso pouco custa, né? Nos dias mesmo que eu estava ali em Delhi, a notícia do dia é que eles tinham pego, acho que foi 5 rapazes, estruparam uma criança de 3 anos de idade. Eu comecei a orar para o Senhor ter misericórdia de levar aquela criança, levar para a glória, porque como que essa criança ia sobreviver a tamanho ato de violência, a tamanho sofrimento, né? A criança estava toda rasgada, logicamente. E você fica pensando, são demônios, realmente, são demônios. É isso, esse livro que eu comentei com vocês, que eu estou fazendo a tradução, que eu estou escutando a respeito sobre o julgamento dos nefilins, foi assim que a coisa começou, né? Satanás tentou Eva, e depois nós vamos ver lá em Gênesis 6, que esses anjos caídos, eles tiveram relação sexual com as mulheres, com as filhas dos homens, e daí contaminaram, né, toda a raça humana, geraram gigantes na terra, e com certeza, até o fim, nós vamos lutar com esses gigantes, né? Esses anjos caídos, eles foram amarrados, eles estão atados, né? A palavra diz que eles estão reservados para o dia do juízo, mas Satanás nunca desiste dos propósitos dele. Ele quer contaminar, ele queria impedir que a semente da mulher, Jesus Cristo, viesse, né, de uma gênese pura, que fosse gerada numa virgem, né? Porque se fosse para Jesus nascer hoje de uma virgem, como é que ia ser, gente? Porque hoje as pessoas não estão tendo mais a virgindade como um valor diante de Deus, e a virgindade, ela é um valor diante do Senhor. As mulheres, né, do Antigo Testamento, do povo de Israel, todas elas tinham essa expectativa, né, de ser a virgem escolhida para trazer o Salvador, para trazer o Messias, né, aquele que veio para redimir. A nossa redenção é algo muito maior do que nós possamos pensar, ok? E o plano do diabo é muito maligno também do que muito mais maligno do que possamos suspeitar. Mas nós vamos estar comentando todas essas coisas, ok? Eu vou me preparar bem para trazer biblicamente maior conhecimento para vocês a esse respeito. Senhor, nós queremos orar com relação às nossas crianças e adolescentes aqui no Brasil. Queremos abençoar, Senhor, cada um na Polícia Federal, cada, Senhor, policial, Senhor, da Polícia Federal. Nós abençoamos, porque eles têm sido teus instrumentos, Senhor, para prender os corruptos, ó Deus, aqueles que estão ganhando dinheiro com prostituição infantil. Ó Senhor, mantém todos esses, Pai, debaixo de julgamento, presos na cadeia. Faz, Senhor, justiça, Senhor, que essas pessoas paguem pelos seus erros, que elas não consigam escapar, Senhor. Deus, e abençoa cada um desses policiais. Nós clamamos por proteção sobre a polícia brasileira, a Polícia Federal, todas as polícias, ó Deus, que haja, Senhor, ali um movimento, Senhor, no meio deles também, para que os policiais corruptos sejam eliminados, sejam descobertos e sejam afastados, ó Deus.
Senhor, oramos pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pedindo proteção, repreendendo esses espíritos de pombagira, todo espírito, Senhor, maligno que tem agido na nossa nação para contaminar, Senhor, espiritualmente, contaminar através do sexo, Deus. Ó Pai, que o teu povo, Senhor, se purifique, que teu povo se santifique, Deus. Ó Deus, temos notícias de tantos que se dizem irmãos e irmãs, que estão praticando sexo fora do casamento, achando que é normal, achando que pode. A tua palavra diz que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Você que está fazendo isso, você é indesculpável. Você conhece a verdade da palavra de Deus. Você sabe que o diabo ele vai usar toda a relação sexual ilícita para os propósitos dele. Assim que você tem que consertar a sua vida e colocar os teus relacionamentos, o teu relacionamento, debaixo da aliança com Deus, debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo, ou você vai fazer parte, né, daquela geração caída que Deus eliminou ali através do dilúvio, porque estava tão corrompida que não tinha mais salvação. O diabo, ele entra, né? Quando nós praticamos qualquer tipo de sexo impuro, fazemos uma aliança com demônios, abrimos o nosso corpo para a habitação de demônios. E como o Espírito de Deus vai estar habitando em nós, dentro de uma situação como essa, como ele vai poder controlar o teu ser? Não é verdade? Senhor, por isso nós oramos, traz espírito de santidade e temor também sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Santo Espírito, usa-me, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Bom dia, Olga. Que bom que você chegou conosco no Facebook. Tu és aqui, usa-me agora, Santo Espírito, sopra em minha vida, sopra. Queridos, segunda-feira eu vou estar enviando o suporte, o sustento da escola do campo de Sanjay, ok? No Sanjay Camp é dia 20 normalmente, né? É o dia que a gente envia o sustento da escola. O projeto Asra, projeto Esperança, está ali no sul de Delhi e coordenado, né, através do meu ministério aqui no Brasil, nós é que estamos coordenando. E nós estamos cuidando de 60 crianças que são instrumentos na mão de Deus para serem testemunhas de Jesus Cristo ali em meio a essas grandes favelas ao sul de Delhi que não tem qualquer igreja no meio deles, qualquer trabalho evangelístico, não tem nada. Nós procuramos, não tem nada. Essas 9 favelas estão em escuridão. Agora 7, né? Porque no Sanjay Camp e no Mazdur Camp nós abrimos um pequeno núcleo do projeto Asra, a escolinha Asra, e essas crianças, 60 crianças, já conhecem o nome de Jesus e suas mães. Temos reuniões com as mães, sempre também já estão recebendo a mensagem do Evangelho. Deus está fazendo uma obra grandiosa e eu convido você para adotar uma criança. Adote uma das nossas crianças, adote uma criança do projeto Asra, apenas R$ 85. Isto é o valor que gastamos para alimentar, dar comida, providenciar roupa, pagar a professora, a coordenadora, alimentação, todas essas coisas estão incluídas. Se você não pode adotar com R$ 85, você pode contribuir mensalmente com qualquer valor, desde que você seja fiel na sua contribuição, para a gente saber com quanto a gente pode contar, porque nós temos o desafio de um outro
grupo de pessoas, uma outra favela que está nos aguardando para dar início à escola. Lá também as crianças estão esperando, mas nós não temos podido atender a expectativa das crianças, porque ainda não temos o número de mantenedores necessários para ir em frente, para expandir o projeto. Então, eu convido você a ser parceiro conosco para que a gente continue nessa obra missionária de levar o Evangelho de Jesus Cristo ali ao sul de Delhi. Para você ajudar, para você receber notícias do que está acontecendo, é só você me adicionar no seu WhatsApp, Márcia Martins, DDD de Juiz de Fora 32, e o meu WhatsApp 991959489. Se você quiser rever as informações deste programa, vai estar postado no meu Facebook, Márcia Entre Nações. Você pode também estar acessando o meu Facebook, ok? Paz e um coração puro. Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Eu vou subir, não. Realmente o nosso tempo ele tem sido pequeno para tanta informação, para tanta coisa. Vamos lá no livro do Apocalipse, se você puder abrir comigo, ok? No capítulo 1 de Apocalipse, a partir ali do versículo... este versículo é o versículo 3, 1:3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é Deus Pai, dos 7 Espíritos que estão diante do trono, que é o Espírito Santo, e Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Então, João está mandando essa mensagem para nós da parte do Deus Todo-Poderoso, da parte do nosso Senhor. E ele começa dizendo assim, que Jesus Cristo, né, que o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele nos ama. Ele me ama, ele te ama, ok? Nós estamos aqui no verso 5 adiante. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele, Jesus Cristo, sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui João entra na visão, né? E começa a mensagem do Apocalipse, que no capítulo 2 e 3 vai endereçar a carta às igrejas. Então João, no verso 9, diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Senhor é aquele que nos santifica, que nos purifica. Pronto. Vem, Senhor, Bom vem dia. purificar, vem santificar o teu povo, dá-nos vestes limpas, branqueadas pelo sangue Não, do é Cordeiro. 103,6. Isso. Obrigada, querida paz. Eu vou subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Eu vou subindo a montanha. Desculpe a interrupção, mas o telefone hoje está insistindo. Era uma irmã querendo saber, né, como ela localiza a Rádio Impacto, 103,6, ok? Bem,
Então, seguindo João, ele estava lá na ilha de Patmos e no dia do Senhor ele se achou em espírito, né? Ele ficou no estado de arrebatamento e ouviu uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva no livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, 7 castiçais, né? E entre os castiçais, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui nós vamos ver o esboço do conteúdo do livro, né? Sobre o que João vai escrever. 1:19. O Senhor Jesus aparece nessa visão maravilhosa para ele. Essa visão toda vai falar de julgamento, tá? Ele como juiz, os cabelos brancos falam de juiz, os pés de bronze, o bronze fala de julgamento, olhos de fogo fala, né, de olhos que prescrutam para julgar. Tudo nessa visão falava de um Jesus que estava ali para proferir julgamento. E dizendo: eu tenho as chaves da morte e do Hades. E ele diz para João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que vão acontecer. Tá? As coisas que viste, as coisas que você está vendo e as coisas que você vai ver. São os 3 tempos de Apocalipse. Porque as visões que ele teve quando ele viu Jesus, as visões presentes que Deus estava dando para ele e a visão daquilo que ia acontecer no futuro. E Jesus explica: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aí vai entrar no tema propriamente das cartas, ok? No capítulo 1:10 de Apocalipse, o apóstolo João, então, diz, capítulo 1:10, ele diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia. Então, ele estava num estado de arrebatamento, tá? Ele se achou no Espírito com E maiúsculo e começou a ouvir a mensagem celestial. Nós vimos que Jesus dirigiu as suas últimas palavras à sua igreja em Apocalipse 2 e 3. No capítulo 4, João, ainda em espírito, ouve a voz soar novamente como de trombeta, mandando que ele entrasse por uma porta aberta nos céus. E de lá, então, ele começou a ver tudo o que estava acontecendo nas regiões celestiais e depois também na terra. João, nessa situação, nessa cena, ele bem podia simbolizar a igreja arrebatada, né? Que dos céus assiste os julgamentos que vão sendo desencadeados aqui na terra durante a tribulação. Se a gente for crer desta maneira, né? Que João aqui no capítulo 4 está simbolizando todos nós, toda a igreja, nós estaríamos alinhando o nosso pensamento com os pré-tribulacionistas. O pré-tribulacionismo, que tribulação? Os pré-tribulacionistas, eles defendem que o arrebatamento da igreja vai acontecer no começo dos 7 anos, tá? Antes que comece os 7 anos de tribulação. E eu costumava me alinhar antes com os mesotribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento da igreja acontece na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, né? E eles, então, esperam esse evento no meio do período dos 7 anos, os mesotribulacionistas.
Há também os que creem que a igreja passará por toda a tribulação aqui na terra. Eu não quero me alinhar com estes, não. Bem, eu andei meditando nessas coisas e eu já mudei de posição algumas vezes com relação a isso, né? Mas eu vi que a melhor maneira da gente crer, eu não sei se é o que vai acontecer, mas a melhor maneira da gente crer é que nós vamos ser arrebatados de repente e a qualquer momento. Porque é isso que Jesus quer que a gente creia. Ele fala, olha, eu vou vir de repente, você não sabe a hora, esteja preparado. Né? Assim, nós vamos estar prontos para encontrar com Jesus nos ares, no momento em que ele vier. Se crermos que vamos ter que esperar parte da tribulação acontecer, né? 3 anos e meio, isso acaba nos deixando numa perspectiva estranha, porque parte de nós começa a desejar que o mal chegue logo, para que a gente possa logo subir. E com isso a gente fica com uma visão distorcida, a gente fica sempre observando os fatos negativos que possam apontar para a chegada da tribulação. Né? Observando o cenário da guerra de Israel, a gente fica quase torcendo ali para que a guerra Gog e Magog, do capítulo 38 de Ezequiel, que já esteja às portas, né? Prenunciando aí a ascensão de Cristo, né? Do anticristo, desculpem, né? Porque o capítulo 32 de Ezequiel fala de Gog e Magog. Quando começar a acontecer aquela guerra ali, o anticristo vai aparecer para estabelecer a paz. E acaba que a gente fica observando, né, as coisas ruins que estão acontecendo, para a gente ficar alegre pensando, Jesus já está voltando, nosso tempo está chegando, né? Então é uma visão que não é legal, né? Não é por aí, né? Nós temos que nos concentrar o nosso olhar, a nossa visão em Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, ele não quer que a gente foque a nossa visão nas catástrofes, nos desastres. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, ok? Ele foi escrito num tempo em que os cristãos eram perseguidos ali por Roma, pressionados para aceitar o culto ao imperador como um tipo do anticristo que era o imperador. Ele queria o culto para si. E esse livro pode ter sido escrito mais ou menos em 64 depois de Cristo, logo após Nero incendiar Roma. Mas a posição mais aceita vai datar o livro em 81 a 96, durante o reinado do cruel Domiciano. Ok? E existem essas 4 interpretações, pelo menos, com relação ao livro de Apocalipse. A preterista, que pensa que tudo já se cumpriu no primeiro século da história da igreja. A segunda interpretação é a histórica, que vê o Apocalipse como um panorama do desenrolar da história da igreja, dos dias de João até o final dos tempos. Tem a interpretação idealista, que considera o Apocalipse como uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal, que estão em constante conflito, mas sem referência a qualquer evento histórico. E a interpretação futurista, que entende que a maior parte do livro, do capítulo 4 em diante, ali até o 22, né, são profecias que ainda vão ser cumpridas. Então, Apocalipse, gente, não é um livro terrorista, ele é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todo o livro. Tá? No capítulo 1, nós vemos Jesus Cristo em sua glória como ressuscitado. Depois, dirigindo a sua igreja na terra, nós vamos ver, né, esse esboço do livro está em 1,19. As coisas que viste, que é a visão que João teve do Cristo ressuscitado. As coisas que são, que compreendem essas cartas às 7 igrejas da Ásia, que nós vamos prosseguir estudando, e as coisas que hão de acontecer depois destas, que são as profecias que seguem do capítulo 4 ao 22. Nosso tempo, mais uma vez, se esgotou. Eu tenho 1 minuto para dizer obrigada a você pela audiência, por estar conosco. Né? As pessoas estão gostando muito do programa, né? Graças a Deus por isso, porque eu sei que é algo do Espírito do Senhor para vocês. É Ele quem, né, me inspira a cada manhã a estar aqui compartilhando com vocês. Que Deus abençoe, que Deus dê um fim de semana na presença dEle para vocês. E orem por mim, para que Deus esteja me dando saúde, valentia, força,
para continuar aqui nesse microfone, compartilhando coisas que estejam no coração do Senhor com vocês. Ok? Um grande abraço. Fiquem na bênção do Senhor. Queridos, paz, um bom dia.